Vocês sabiam que a hipertensão, ela pode causar uma doença silenciosa nos olhos? Que uma hipertensão descontrolada pode trazer problemas seríssimos. Então, a gente convidou o oftalmologista hoje, doutora Regina Celli, bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde. Carol, muito obrigada. Prazer tê-la aqui. E eu queria já que você comentasse, então, que nós estamos numa semana importantíssima e serve como alerta para as pessoas, tanto o nosso assunto de hoje, quanto outras coisas que você vai contar pra gente. A gente está em qual semana, então? A Semana Internacional de Prevenção e Combate ao Glaucoma. Olha só. É muito importante, Carol, para nós, porque o glaucoma é uma doença silenciosa e ela leva uma lesão do nervo óptico por aumento da pressão intraocular elevada. Tá. E isso vai danificar o nervo óptico e progressivamente pode levar o paciente a uma situação de cegueira ocular irreversível. Então, a nossa grande preocupação, porque não tem sintoma e se o paciente não procurar assistência, o médico oftalmologista, a tempo, muitas vezes a gente não consegue salvar aquele paciente. Então, até para que o público entenda, a gente está falando aí de um descontrole da hipertensão no indivíduo que tenha uma hipertensão recorrente e que, enfim, a gente sabe que pode trazer outros problemas também para o corpo todo e que em determinado momento ela também vai afetar a visão. Na verdade, a gente pensa em dois tipos de hipertensão. A hipertensão arterial sistêmica, que atinge o organismo, da parte sistêmica do paciente. Certo. Que você pode ter em relação ao olho, danos também. Você pode ter uma retinopatia hipertensiva, você pode ter uma trombose ocular. E isso pode levar, inclusive, um outro tipo de glaucoma, que é o glaucoma neovascular. Tá. E nós temos também a hipertensão ocular, que ela não tem relação com a hipertensão arterial sistêmica, e a hipertensão ocular, ela pode, em alguns casos, levar ao glaucoma, que vai dar a alteração do nervo óptico. Então, são duas patologias diferentes. Então, vocês entenderam. A hipertensão, que nós já estamos acostumados a falar, e, enfim, que as pessoas conseguem medir e ter ali um controle, muitas vezes até com medicação e tal, e sentem quando essa pressão está em desequilíbrio, com alguns sintomas, podem trazer problemas para os olhos, e a gente vai falar quais, mas a que você citou, então, e eu acho que a gente pode entrar nessa primeiro, é a que é silenciosa. E aí a doença silenciosa é sempre complicado. Tem como dizer, então, tem como o indivíduo saber se ele está passando aí, se ele está tendo uma hipertensão, que não é aquela ligada à venosa, enfim, aquela que a gente consegue medir? Não tem, Carol, não tem sintoma. Então não é o olho seco, não é porque eu trabalho muito no computador, que eu fico com o olho vermelho. Esses são sinais que a gente chama de sinais de superfície, por exposição do olho. Tá. Se o paciente não procurar assistência para fazer um check-up de rotina, anual com o seu oftalmologista, que vai medir o seu grau, vai medir a sua pressão, e aí é a chance, a oportunidade de a gente identificar e detectar a hipertensão ocular. Tá. E essa precisa ser investigada, precisa ser, muitas vezes, em alguns casos, que você já tem lesão, que você já tem glaucoma, e aí você tem que tratar o paciente para evitar a cegueira. Então, não tem sintoma. Ele vai passar por uma avaliação ali de rotina e ele pode descobrir numa avaliação de rotina, então, num check-up. Existem alguns fatores de riscos que são muito importantes. Um paciente acima de 40 anos, né? Pacientes negros, porque os negros eles têm um glaucoma mais agressivo. Infelizmente, eles evoluem para cegueira muito mais rapidamente do que considerando o glaucoma no branco, tá bom? Então, epidemiologicamente, o negro nos preocupa bastante. Os pacientes míopes e também os pacientes que têm algumas outras alterações, diabetes, porque o organismo daquela pessoa não funciona tão bem, tão adequadamente, e o paciente pode evoluir com algumas alterações que podem ocasionar hipertensão ocular. Nossa. E, além de tudo, o uso de medicamento de uso de cortisona, que infelizmente no nosso país você pode comprar na farmácia sem receita médica. E a cortisona, quando a gente instila no olho, ela acaba causando uma sensação de bem-estar, porque o olho fica muito branquinho, o paciente se sente bem, mas ele é um vilão, porque ele pode levar ao aparecimento de catarata e glaucoma nesses pacientes. E quando você diz o uso da cortisona, você está dizendo numa forma de colírio. A cortisona, ela tem a principal forma de manifestação da pressão ocular, geralmente são as cortisonas tópicas, colírio.
Puxa vida. Os colírios com cortisona. E as pessoas conseguem comprar livremente? Livremente. É diferente de antibiótico. De antibiótico que tem receita. Então, cortisona no nosso país, você pode chegar, me dá um colírio de corticoide. Aí ele vai te liberar e você não tem a noção do que isso pode ocasionar dentro do teu olho. Aumenta a pressão ocular em alguns pacientes e mesmo aumentando a pressão, o paciente não vai perceber no seu dia a dia que está tendo alguma alteração visual. Entendi. Então, só a gente consegue detectar com o check-up de rotina. Mesmo lá no consultório, com a consulta? Mesmo na consulta. Na consulta. Eu vou colocar perguntinhas do público e a gente continua falando. Gente, isso é seríssimo, hein? Porque as pessoas devem usar e muito. Beth, um beijo, obrigada. Tenho pontadas dentro dos olhos. Devo me preocupar? Eu acho que todo sintoma a gente não pode desconsiderar, a gente tem que avaliar, né? Tá. Geralmente a pontada ela pode estar relacionada a uma crise hipertensiva arterial, né? Tem pacientes que sentem a sensação de como se fosse uma facada. Isso pode estar relacionado a um descontrole da pressão corpórea. Tá. E também pode estar associado com sinais de superfície. Pontada, olho vermelho, cansaço visual no computador, excesso de trabalho às vezes. Tá, excesso de estar ali atento a uma iluminação, né? Isso, uma luz ali. Isso, a gente não pisca tá hoje, né, Carol? A gente pisca muito rápido e não tem uma lubrificação adequada dos olhos. A gente não para pra pensar na piscada, né? Não. Então pisquem, é bom piscar. Pisca e pisca devagar. Devagar. A gente pisca muito rápido, não dá tempo de conseguir fazer a troca ideal do filme lacrimal. Nunca tinha pensado nisso. A gente pisca e pisca correndo. Essa piscada não é válida. Então calma, todo mundo em casa. Olha, para, pisca, Isso. Olha. Medita, pisca. Pensa e abre o olho de volta. Abre o olho de volta. Minha diretora tem uma pergunta curiosa. Tem aí uma média de quantas piscadas a gente tem que dar ao longo do dia que é considerado saudável? Tem sim. A gente tem a necessidade de, por minuto, fazer muitas piscadas. Então, Agora importância... ela fala de pisca, né? E lacrimeja os olhos, né? É. Por isso que é importante a gente ter essa pausa, principalmente o paciente que usa realmente o computador ou qualquer dispositivo eletrônico. Tá. Então, a gente tem que fazer a piscada e uma piscada lenta para fazer realmente a lubrificação dos olhos. Então é assim, muitas por minuto. Muitas por minuto. Muitas por minuto. Mas saudável, então, é dar uma paradinha e fazer essa reposição de forma correta. Porque não dá tempo mesmo de lubrificar, isso é verdade. Quem tem olho seco, então, tem que pensar mais ainda nisso. Exatamente, porque a gente pensa assim, as luzes dos dispositivos eletrônicos, elas evaporam a lágrima, porque a lágrima é água, a concentração de água. A gente normalmente trabalha em ambiente com muita luz e com ar-condicionado. Então, naturalmente, você já está exposto a uma situação de uma carga de trabalho, muitas horas acordados. Então, tudo isso acaba gerando um estresse e isso pode estar acontecendo com a nossa espectadora de estar sentindo dor em pontada. A gente vai colocar uma ilustração até para a gente entender o que acontece, então, que é essa pressão, né, nos olhos. E aí, o que a gente está vendo? Na verdade, Carol, aqui a gente tem uma retina normal, tá? Que é o fundo de olho, lá dentro do fundo do olho, lá atrás da nossa pupila, dentro do nosso olho, tá bom? Eu brinco muito para falar sobre o nosso motor. Aí são as células mais importantes. Por isso que o olho ele é como se fosse uma máquina fotográfica, tudo protegidinho, porque essas células são células fotorreceptoras. Aí está a retina. Então, a hipertensão arterial do nosso organismo pode interferir nos nossos vasos da retina, causando uma retinopatia hipertensiva. Diferente, por exemplo, no glaucoma. O glaucoma ele vai levar uma lesão do nervo. E a lesão do nervo é que pode gerar o glaucoma e a cegueira. Que aí é irreversível, como você colocou, né? Isso. Aí é irreversível. A gente tem perguntinhas do público. Vamos colocar a perguntinha agora? Olha lá. Na tela, então, quem escreveu pra gente. Obrigada, Dani, um beijo. Quem tem glaucoma pode fazer a cirurgia de correção da miopia? Nossa, essa é uma excelente pergunta, Carol, porque o que acontece? No tratamento do glaucoma, a gente basicamente reduz a pressão intraocular, tanto com colírio, com laser ou com cirurgia. Tá. Isso no tratamento do glaucoma. Na cirurgia refrativa, que é na cirurgia da miopia, a gente interfere na córnea. E a gente mede a pressão, Carol, na córnea. Tá. Então, quando você faz uma cirurgia que interfere na estrutura ocular, isso vai alterar a estrutura na hora de medir a pressão intraocular. Então, a gente não vai ter o resultado ideal que está acontecendo de pressão dentro daquele olho. Entendi. Porque a gente mudou a biomecânica dessa córnea e automaticamente eu vou estar mudando o valor da pressão Entendi. no aparelho. Mas a pressão que está acontecendo dentro do olho
ela não vai estar sendo aferida corretamente. Então, a gente contraindica a cirurgia de miopia em pacientes com glaucoma. E que, claro, descoberto o glaucoma, seja em que fase da vida for, ele tem que ser tratado, né? E a prioridade passa a ser o glaucoma e não aí a cirurgia refrativa. Aproveitando, então, que a gente está nessa semana de alerta, né? Falando em glaucoma, a pessoa que descobre, ela pode estar já num nível deste glaucoma. Se não tratado, ele evolui rapidamente. Isso. Carol, o principal glaucoma, de 80% dos casos, é o glaucoma primário de ângulo aberto. Ele é progressivo e ele é lento. Tá. Graças a Deus, isso nos ajuda até poder conseguir ter tempo para detectar a doença. O problema é quando você tem a lesão, como é uma doença que não tem sintoma, a lesão você já perdeu aquela parte do nervo. Então, quando a gente detecta o glaucoma, geralmente já está muito avançado. Só para a senhora ter uma ideia, mais ou menos 50% dos pacientes que são detectados glaucoma na primeira consulta já tem alteração de lesão glaucomatosa avançada no olho e não sabem dessa informação. E que faixa etária é mais predominante, assim? Geralmente acima de 40 anos, porque o envelhecimento aumenta muito a chance da alteração glaucomatosa. Olha, gente, tem que fazer todos os check-ups. E tem mais perguntinha para você na tela. Obrigada, Gá, um beijo. Quais são os sintomas, então, do glaucoma? O início é bem silencioso, como você comentou. Até o final, Carol. Até o final, é? Até o final é silencioso. Infelizmente, o paciente só vai ter a percepção que ele está com uma visão muito limitada quando ele está realmente na situação muito grave da doença. E é o que a gente precisa evitar, porque o paciente idoso, ele está idoso, já tem as limitações da própria idade. E quando você está associado a isso, uma perda, uma baixa de visão, isso realmente transforma a vida da pessoa numa situação muito delicada. Então, o glaucoma não tem sintoma, precisa ser investigado e não custa, é só uma vez ao ano, vai e faz os exames, está tudo ok com a pressão, está tudo ok com o nervo óptico, a gente fica tranquilo. E em relação à hipertensão arterial sistêmica, é importante passar no cardiologista, cuidar da alimentação, e aí você consegue ter uma vida saudável e um olho saudável. Então, para a gente ligar diretamente, a prevenção do glaucoma é a consulta ao oftalmologista. Fundamental. É isso. É fundamental. Isso. Não temos mais recursos, a gente precisa estar sempre indo, medindo. Exato. Não tem o que fazer de outra forma. E consulta não é fazer o óculos. Existem algumas etapas da consulta oftalmológica que a gente tem que ser bem definido. A etapa de refração, que é o óculos, para a gente enxergar melhor. Tá. Tem a etapa do exame oftalmológico, que é medir pressão, ver o fundo do olho. Isso é fundamental para a gente encaixar as informações e entender se aquele olho está com risco ou não da presença do glaucoma. Encaixar informações, isso é importante também. Mais perguntas, olha lá. Obrigada, Fabi, um beijo. Vejo raios luminosos como aqueles de LED, mesmo sem dor de cabeça. O que pode ser? Raio luminoso pra gente no olho é realmente uma coisa que pode preocupar a gente, tá bom? Por quê? Porque existe uma estrutura dentro do olho chamada vítreo, que ela está em contato íntimo com a retina e o vítreo ele é transparente. À medida que a gente, dependendo do movimento que a gente faz, algum tipo de esforço físico, algum impacto, esse vítreo ele pode movimentar dentro do olho e causar flashes de luz na nossa visão. Alguns pacientes têm a sensação de moscas volantes, que é como se fossem uns bichinhos flutuando na sua visão. Tá. Mas o que mais preocupa são os flashes de luz. Então, nesse paciente, o ideal é fazer um exame de fundo de olho. De olho, tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Ah, tem perguntinha ligada ao fundo de olho, vamos ver. Obrigada, Dalva, um beijo. Exame de fundo de olho pode detectar alguma doença? Então, o que a gente encontra? Muita coisa. A hipertensão arterial sistêmica é um dos exames que a gente pode orientar o paciente. Falar, olha, o senhor tem pressão alta? Não, doutora, não tem, não. Eu vou encaminhar o senhor para o cardiologista para fazer uma investigação. E também a diabetes. A diabetes, muitos dos pacientes a gente acaba fazendo o diagnóstico no consultório no exame de fundo de olho. E a gente encaminha para o endocrinologista. Jura? É. Que interessante. Mesmo sem o paciente ter sintoma, porque a gente detecta por lesão no fundo do olho. Puxa vida, e aí quando ele vai ver a glicemia já tá tudo desregulado e já não tá nem mais pré-diabético, já tá com diabetes. Alguns pacientes chegam e falam, doutor, eu vim fazer uma consulta porque eu tô com embaçamento visual. E você começa a examinar e, na verdade, o fundo daquele embaçamento visual é o descontrole da glicemia. Ai, gente, cada vez eu penso mais que esse açúcar atrapalha tudo mesmo, né? Até na consulta oftalmológica, não é verdade?
Show açúcar. Desculpa, eu tenho que dizer isso, porque acham que eu sou um pouco até neurótica demais, mas assim, tudo que eu aprendo aqui, tudo tá envolvido com o excesso de açúcar da alimentação, com o excesso do carboidrato que vira o açúcar, porque daí tanto faz você consumir ele refinado ou consumir ele em outra forma. Pois que comeu, vira tudo açúcar. Aí o ideal é o equilíbrio mesmo, né? Se você tem uma vontade muito grande do açúcar, você tem que ter o equilíbrio de não só não deixar de fazer os seus exames oftalmológicos, clínicos, mas também fazer o exercício físico, uma nutrição adequada. Então, acho que o equilíbrio na vida é... Gastar o açúcar, né? Quer comer o açúcar? Gasta o açúcar. Vai malhar. Né? Não deixa ele no corpo. Tem mais perguntinha, olha lá na tela. Obrigada, Sabrina. Um beijo pra você. O glaucoma pode ser hereditário, então? Sim. O glaucoma primário de ângulo aberto, o principal fator de risco é quando o paciente tem histórico de glaucoma. Né? Glaucoma e pacientes próximos ou longe que tenha casos de cegueira pós-glaucoma. Então, é necessário informar o médico, que aí, muitas vezes, muda o protocolo de acompanhamento desse paciente. Um paciente que tem uma pressão limítrofe, mas está tudo bem, não tem fator de risco, pode ser um retorno anual. Mas se tem fator de risco, a gente muda o protocolo de retorno para manter esse paciente mais assegurado. Então, claro, a conversa e contar quem na família já teve todo um histórico é super importante. Agora, antes de colocar para a próxima pergunta, me chamou a atenção que você falou do uso de colírios. E as pessoas fazem uso mesmo, emprestam para as outras. Fala, eu tenho. Você não gasta numa coisinha que você tem o negócio todo. Então, sempre você vai ter ali, e quando aparece de novo, você vai lá e deu certo, aquela vez eu pingar de novo. E isso acontece mesmo. Em que casos as pessoas recorrem, então, a essa cortisona para usar nos olhos? Alergia? Alergia é a principal causa, é a rinite, conjuntivite alérgica, e outra sensação é a sensação do olho seco, porque o paciente tem vermelhidão e coceira quando tem olho seco. E o cortisona, por ser um anti-inflamatório, ele vai diminuir esse desconforto. Então, o paciente se sente super bem. Então, é nesse paciente que acaba nos preocupando bastante. E o paciente que tem alergia, porque ele coça, porque ele tem o olho vermelho, e acaba usando cortisona também. E aí dá o efeito rebote. Exato. Então, o ideal é a gente sempre usar lubrificante. Lubrificantes são lágrimas artificiais que em uso contínuo, não levam a nenhum efeito na pressão intraocular. E aí também, durante o dia, não tem limite de gotas. A pessoa pode pingar quantas vezes ela achar necessário para se sentir bem, esse de lágrimas. Depende também, viu, Carol? Existem algumas necessidades a gente conversar sobre isso. Existem 2 tipos de lubrificante. O com conservante, tá? Esse de conservante a gente orienta de 5 a 6 vezes ao dia. E lembrando que na hora que a gente deslacra o colírio, que a gente abre o colírio, a validade dele é diferente do que tem no frasco. Então, aquele colírio que fica lá na bolsa 6 meses, ele já não vale mais. Entendi. E tem os colírios sem conservante, que ele tem uma data de validade pós-deslacre mais expandida, em torno de 6 meses, porque eles têm um bico do colírio, ele é um bico diferenciado, e esse colírio, como ele não tem conservante, você pode aplicar quantas vezes houver necessidade. Então, há uma diferença aí por causa do conservante, e isso vai gerar uma diferença do quanto que você pinga e no preço também, porque vai doer no bolso a diferença dos colírios. Dos colírios. Esse, então, que não tem conservante, certamente deve ser bem mais caro. Bem mais salgado. Mas eu acho que o mais inteligente de tudo é, claro, passar na consulta, ter todas as orientações, vocês sabem quais marcas estão preparadas, o que vai ser melhor para aquele paciente ou para o outro. Na verdade, eu acho que nesse ponto a gente tem que confiar no profissional que está junto com a gente, já que desconhecemos o que fazer e ouvir todas as orientações. A gente não fica usando esses negócios. Olha, não... E é assim, às vezes é depois de uma noite que dormiu com ar-condicionado, acorda, pinga, não é? Ai, voei de avião, aquele avião, pinga. E se for ver... Ninguém sabe, né, o que tá pingando. Então, escritório, deu certo aquela... viajei, e fora a gente consegue comprar umas coisinhas que aqui não consegue. Essa é uma delas, não é? Também. Pois é, isso não acontece só com vocês, acontece... eu até não, mas assim, com pessoas do meu convívio. Então, assim, gente, toma cuidado, porque depois vai lá, faz o exame, detecta o glaucoma, vê que o negócio já está avançado, aí não tem o que fazer. Aí é mais difícil. É muito triste. Eu acho que hoje o seu alerta aí dessa semana tão importante, né, da prevenção e do combate ao glaucoma, foi seríssima, importantíssima. Te agradeço muito. Eu vou passar para vocês o contato. Qual que é a pronúncia certinha? HCLOI. HCLOI mesmo, né? Tem um site que é o HCLOI, então é a letra HCLOE.com.br, hcloi.com.br, para quem quiser saber mais do trabalho do oftalmologista. Hoje com a gente, doutora Regina Celli. Muito obrigada. Muito obrigada, Belíssimas explicações.